Olá galera, bem-vindos ao nosso primeiro videoaula de exercício referente à aula 21, na qual a gente falou do esboço gráfico da função afim. Então o que esse exercício pede, né? No mesmo plano cartesiano, esboce os gráficos das funções afins f e g, tais que o gráfico de f contém o ponto 1, 3 e tem taxa de variação igual a 2, e o gráfico de g contém o ponto 2, 1 e tem taxa de variação igual a 1. Esses gráficos se cruzam? Se sim, determine em qual ponto. Então, o que acontece aqui, né? A princípio, esses exercícios são bem tranquilos. Se você pegar aqui a função f, por exemplo, ó, ela contém o ponto 1, 3, pertence ao gráfico de f, e além disso, a taxa de variação, quer dizer, o a dela é igual a 2. Então, você pode substituir aqui, ó, essa relação, por exemplo, 1 em x e 3 em y, na função da forma y igual a x mais b. Então, se você pegar aqui a função da forma y igual a x mais b, você vai ter o quê? 3 igual a 2 vezes 1 mais b. 3 é o y, 1 é o x, 2 é o a. Fica restando somente o b. Daqui você tem 3 igual a 2 mais b. Esse 2 passando para lá de cá vai dar o quê? b igual a 1. Então, você tirou daqui que o gráfico de f é dado pela função f de x igual a 2x mais 1. De fato, a inclinação é 2 e passa pelo ponto 1, 3. Né? Quando x for 1, 2 vezes 1, 2, mais 1, 3. Tá certo? Agora, você tem aqui a função, no caso, g. Né? Por sua vez, ela passa pelo ponto 2, 1 e tem taxa de variação igual a 1. Então, ela passa pelo ponto 2, 1, pertence ao gráfico de g, e a taxa de variação dela é igual a 1. Isso implica, da mesma forma, a gente joga na função da forma y igual a x mais b. Se você jogar o 2 em x, você vai ter 1 em y. Então, 1 igual a 1 vezes 2, porque 2 em x, o a vale 1, tá certo? Mais b igual a... Quer dizer, isso implica o quê? 1 igual a 2 mais b. Então, se você passar o 2 para cá, vai dar o quê? 1 menos 2 menos 1. Então, b igual a menos 1. Então, a função g de x, ela tem a lei de formação dada por x menos 1. Taxa de variação igual a 1. Ela passa pelo ponto 2, 1. De fato, ó, 2 menos 1, 1. Então, se x for 2, y vale 1. O que ele pede? Esboça no mesmo gráfico as retas, né, correspondentes a essas duas funções. Então, vamos aqui. Ó. O esboço aqui gráfico, a gente pode seguir a seguinte linha. Ou a gente faz aquele esboço comum, padrão, onde a gente vai marcar o b e a raiz de cada um, ou a gente marca o ponto que a gente tem e o b. Por quê? Porque uma reta ela é determinada por apenas 2 pontos. Quer dizer, são suficientes somente 2 pontos. Então, por exemplo, no gráfico de f, como a gente já tem o ponto 1, 3, a gente marca aqui, ó, ponto 1 em x, né, 3 e y, 1, 2, 3. Então, vai ser alguma coisa mais ou menos aqui. Tá certo? E, no caso aqui, o que acontece? O b, ó, se x for 0, y vale 1. Então, o gráfico de f contém esses 2 pontos aqui. Aí você liga eles. Tá certo? Por outro lado, o gráfico de g, ela contém o ponto 2, 1. Né? Então, 2 em x, 1 em y. Vai ficar mais ou menos aqui, né? E também o ponto
que a ordenada B é igual a menos 1. Quer dizer, a ordenada é igual a B, que é igual a menos 1. Então, aqui. Ele vai passar aqui no eixo Y. Então, você vai e faz o... Liga os dois pontos. E você obtém isso aqui. Aí vem a segunda parte. Esses gráficos se cruzam pelo desenho, sim. Porém, o desenho, ele pode ser apenas ilusório. Pode ser que eu fiz com a escala errada. Ele não prova muita coisa. Ele apenas dá uma ideia. Se determina esses pontos. Para a gente saber se duas funções são iguais, a gente iguala as suas leis de informação. F de x igual a g de x. Interrogação que a gente suspeita, mas a gente não tem certeza. Então a gente pega aqui as equações, ó, 2x mais 1 igual a x menos 1. Daqui a gente tira o quê? Passando o x para cá, vai dar 2x menos x igual a menos 1, o 1 positivo passa para cá negativo, 1 menos 1, que já estava aqui negativo, menos 1. Então, aqui vai dar que x vale menos 2. Se x vale menos 2, você pode substituir x igual a menos 2 em qualquer uma das funções f e g. Então, vamos substituir aqui, por exemplo, na g. G de menos 2 vai estar o quê? Menos 2 menos 1 menos 3. Então, de fato, elas se interceptam no ponto que sim. Em P menos 2 menos 3. Tá certo? Mas eu não fiz essa questão, né? Então aqui você pode marcar esses dois. Eu não fiz essa questão por causa desse... Só por causa da pergunta, se intercepta ou não. Mas há uma coisa aqui que está escondida aqui, que a gente vai ver, que é um resultado. Quando é que duas retas, duas funções afim, vão ter o gráfico se interceptando ou não. Então ela se intercepta aqui no ponto de abscissa menos 2 e a ordenada menos 3. Mas o que a gente tem aqui? Ó? Note que as inclinações dessas retas são 2 e 1. E de fato a inclinação está inteiramente ligada ao ângulo. Então esse cara aqui, inclinação, é equivalente a esse ângulo. Ó. Perceba que esse ângulo alfa aqui, ó, que essa reta forma com um eixo x, que a reta da função aqui é a g, né? E aqui é a função f, que a reta da função g forma com x é diferente do ângulo beta, que a reta forma a reta correspondente ao gráfico de f forma com o eixo y. Mas esse ângulo ele é equivalente à taxa de variação, quer dizer, não é que ele seja a mesma coisa, mas ele quase que mesmo, é como se eu dissesse que ele vem dessa taxa de variação. Tá certo? Então, o que a gente pode dizer daí? Perceba que eles são o quê? Diferentes. Como o B aqui é diferente, então essas retas elas vão ter inclinações diferentes. E você sabe que retas com inclinações diferentes são retas o quê? Que não são paralelas, logo elas têm que se tocar. Agora, se as taxas de variações fossem iguais e, por exemplo, os B's diferentes, essas retas elas teriam que a mesma inclinação, elas seriam que paralelas, então elas não se tocariam. Daí a gente tira um resultado, que é o seguinte. Que duas retas correspondentes ao gráfico de f de g irão se tocar, se intersectar, se tiverem, né, sejam, né, f, g, duas funções afins com taxas de variação A e A', respectivamente. Aí a gente tem o seguinte, primeiro, se A igual
A' e B. Se A igual a linha, então as retas. Implica que o gráfico de F, ou seja, a reta correspondente, né? As retas correspondentes são paralelas. Tá certo? Né? Então é como se eu tivesse uma situação assim, ó. Tá certo? Aqui é F e aqui é G. Quer dizer, esse ângulo aqui, alfa, seria igual a esse ângulo alfa aqui. Tá certo? Ou, isso aqui, para F, né? F de x, dado por isso aqui, né? F de x igual a AX mais B. E G de x igual a A'x mais B'. Aqui, nesse caso, B' diferente de B. Porque assim, os A's já são iguais. Se os B fossem iguais, elas seriam coincidentes. Tá certo? Elas seriam a mesma reta. F estaria sobre G. Nesse caso aí, a gente não precisa se preocupar muito. E no segundo caso, é que se A for diferente de B, essas retas se cruzam. Ou seja, nesse caso aqui, você tira aqui F interseção G, dá o quê? Vazio. Elas não se intersectam. Não há solução para isso aí. Por outro lado, se A diferente de A', quer dizer, as taxas de variação são diferentes, como é o caso dessa questão, implica que as retas correspondentes não são paralelas. Logo, se intersectam. Isso aqui é lá da geometria. Duas retas não paralelas sempre se intersectam. Na geometria que a gente está trabalhando, a geometria euclidiana, é uma coisa mais ou menos assim, né? Não tem espaço. Vamos lá para o lado de cá. Tá certo? Estendi um pouquinho mais o exercício. Ele é um exercício bem simples. Essencialmente, esboçou os gráficos, teve mais ou menos uma ideia que se interceptou, igualou as equações, achou o x, posteriormente o y. Então é como se eu tivesse uma coisa mais ou menos assim, ó. Isso é bem tranquilo, ó. Se você pegar aqui, por exemplo, uma função, uma inclinação aqui alfa. E aqui, óbvio, ó. Aqui seria uma reta meio que paralela a essa, né? Você tem aqui essa aqui. Aí se você pega aqui, ó, tá paralelo, né? Se você der uma torcidinha assim, ó. Então aqui você tem as duas paralelas. Se eu fosse traçar uma reta aqui, aí você torce um pouquinho, ó. Perceba que as retas correspondentes às duas funções, ó, elas têm sempre que se, o quê? Tocar. No caso, que as inclinações forem, o quê? Diferentes. Então essa aqui tem inclinação alfa e essa aqui tem inclinação beta. Alfa diferente de beta. Isso é equivalente a dizer que A diferente de A'. Tá certo? É isso aí. Tá certo? Então é mais ou menos o resultado. Quer dizer, naquela questão ali, se você olhasse para as funções, só para o enunciado você já saberia que elas se interceptariam. Porque a taxa de variação de uma deu 2 e da outra deu 1. Então elas têm que se interceptar. Então você já poderia responder sim. Claro que a pergunta subjacente.
Se a resposta for afirmativa, se for sim, em qual ponto, aí é outra história. Mas aí fica nessa questão aí esse resultado, certo? Que a gente tentou mais ou menos dar um esboço dele dentro do exercício. Então os gráficos se interceptam naquele ponto, mas é mais forte, né? Por trás disso está essa condição aqui, né? Que se as taxas de variação forem iguais, elas são paralelas, e se as taxas de variações forem diferentes, elas não são paralelas. Claro que em particular tem um terceiro caso, né, lá da geometria, que que seria esse aqui, né? Eu não coloquei aqui, mas é um caso meio chato, né? Meio besta. Que é quando eu tenho as duas coincidentes, né? YX, aí o grafo de F fica exatamente sobre o grafo de G, mas aí não tem graça, né? Nesse caso aqui, além do A, das taxas de variação serem iguais, os Bs também são iguais, tá certo? Nesse caso é meio trivial, né? Então, muito obrigado e até a próxima.